Fala galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aula de matemática, onde nós vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo de circunferência, né, onde vocês já viram um pouco sobre, dentro dessa circunferência trigonométrica, o seno, cosseno, tangente, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre as equações trigonométricas, onde nós vamos falar sobre a resolução de uma equação trigonométrica imediata, também a resolução de uma equação trigonométrica na forma fatorada e a resolução de uma equação trigonométrica por meio de equações polinomiais. Então, bora lá para a nossa aula de hoje. Pois bem, eu trago aqui para vocês primeiramente uma situação problema, né, onde nós vamos introduzir o nosso conteúdo de equações trigonométricas. A gente tem várias situações do nosso cotidiano, elas envolvem questões sobre distâncias e ângulos, né? E alguns desses problemas, eles necessitam da resolução de equações trigonométricas, como neste exemplo que eu trouxe para vocês. O engenheiro, ele projetou uma rampa reta e plana, com 100 metros de comprimento, que vai unir dois patamares horizontais, entre os quais há um desnível vertical de 50 metros. Iniciada a construção, a partir do patamar inferior, determine a inclinação da rampa, ou seja, a medida do ângulo agudo, que deve ser mantida constante entre o plano da rampa e o plano horizontal, para que a construção termine exatamente no nível do patamar superior. Pois bem, a ilustração é essa, né? Ele quer que a gente determine a medida desse ângulo agudo, ou seja, um ângulo que vai de 0 a 90 graus, ok? Então vou trazer aqui essas informações para a gente, ó, onde a gente tem o que? Trazer aqui nossa resolução. Trouxe aqui esse triângulo, né, retângulo, e de retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Pois bem, ele quer que a gente determine esse ângulo alfa, e esse ângulo alfa a gente já sabe que ele é agudo. Olha só essas que a gente tem. A gente sabe que o maior lado ali, de 100 metros, ele é o que é a nossa hipotenusa, né? Além da gente saber que ele é o nosso maior lado, como é que a gente sabe que ela é hipotenusa? Porque ela está à frente, né, do nosso ângulo reto, nosso ângulo de 90 graus. Os outros lados são os nossos catetos, né? O nosso cateto oposto, que ele vai estar à frente do nosso ângulo alfa, né? E o outro cateto que sobra é o cateto adjacente, ok, galera? Pois bem, a gente tem o nosso cateto oposto, que é 50 metros, e a gente tem a nossa hipotenusa, que é 100. E qual é a relação que está ligada, né, a essas duas vertentes, né? É exatamente quem? É exatamente o nosso seno. Pois bem, como a gente viu nas aulas anteriores, como é que a gente calcula o seno? O seno de alfa ele vai ser igual ao cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Então, esse seno de alfa ele vai ser igual a 50 sobre 100. Se a gente cortar ali os nossos zeros, ó, a gente vai ficar com 5 sobre 10. E se a gente simplifica ambos os membros por 5, a gente fica com o seno de alfa igual ao meio. E lá na nossa tabelinha, né, dos nossos arcos notáveis, quem é que é esse alfa? Qual é esse ângulo em que o seno ele é igual ao meio? É justamente o alfa igual a 30 graus, ou em radianos, o alfa ele vai ser igual a π sobre 6, ok, galera? Então esse foi um rápido exemplo onde a gente vai poder ilustrar um pouco, né, dessas, uma equação trigonométrica imediata, né, que é o seno, e aqui a gente pode trabalhar também um pouco dessas relações do triângulo retângulo, ok? Deu para dar uma relembradinha. Prosseguindo, eu trouxe aqui para a gente relembrar também um pouco dos nossos arcos notáveis, dessas relações no triângulo retângulo, porque a gente vai precisar bastante para a gente trabalhar essas equações trigonométricas. Pois bem, aqui eu trouxe algumas razões trigonométricas, né? A gente sabe que o seno ele vai ser o que? Um ângulo agudo, em que ele vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente ela vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou simplesmente o seno sobre o cosseno. Tá ok, galera? E aqui a gente tem os nossa tabelinha dos nossos arcos notáveis, né, que vai desde o 0 até o 90. São os principais, os mais utilizados. E que também vocês vão poder utilizar eles para conseguir descobrir o seno, cosseno, tangente, as imediatas, né, também de outros ângulos. Aqui, quando vocês precisarem, vocês podem estar voltando aqui. Prosseguindo,
eu trago aqui para vocês alguns ângulos complementares e suplementares, né, também que são importantes nessas resoluções dessas equações trigonométricas, onde a gente tem quem? Nossos ângulos complementares, quais as características deles? A primeira é que a soma de dois ângulos complementares é igual a 90 graus ou π sobre 2, ou seja, alfa mais beta é igual a π sobre 2. Outra característica importantíssima que a gente não pode esquecer é que se a gente sabe um ângulo, por exemplo, se eu sei quem é o alfa, se o alfa ele é 60, então eu quero saber quem é o beta. Então quem é que vai ser esse beta? Ele vai ser justamente que beta vai ser igual a 90 menos o alfa, né? Se o alfa fosse 60, seria 90 menos 60, então esse beta seria 30 graus. Ok, galera? Então é muito fácil de você descobrir outro ângulo. Também outra característica importante é que o seno de um ele é igual ao cosseno de outro, e o cosseno de um ele é igual ao seno de outro, e assim vice-versa, ou seja, o seno de alfa ele é igual ao cosseno de beta, e o cosseno de alfa ele é igual ao seno de beta. Assim, ó, trago aqui um exemplo para vocês. Quem seria o complementar de 30? Quem seria o complementar do π sobre 6? Ou seja, o beta ele seria igual a 90 menos 30, então esse beta ele seria igual a 60 graus. E quem é o 60 graus em radianos? Π sobre 3. Aqui, então, complementando com essas características, então, se o seno de 30 ele é igual ao meio, o cosseno de 60 vai ser também um meio, né? Pelas características dos ângulos complementares. E o cosseno do alfa, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então o seno do π sobre 3 do 60 é raiz de 3 sobre 2, ou seja, o seno de um é igual ao cosseno de outro e vice-versa. Nos ângulos suplementares, a principal característica dele é que dois ângulos suplementares, a soma deles é igual a 180 graus, ou seja, a soma deles é igual a π. Assim, também a gente pode descobrir um ângulo da mesma forma que a gente descobre lá nos complementares, né? A gente isola um para tentar descobrir o outro. E a outra característica deles, né, diferente dos ângulos complementares, o seno do alfa ele vai ser igual ao seno do beta. Já o cosseno do alfa ele vai ser igual ao oposto do beta. Vamos aqui no exemplo para ficar mais explicado, né? O suplementar de 45, suplementar de π sobre 4, ele vai ser o que? O beta vai ser igual a 180 menos 45, ou seja, π menos 45, vai ser igual a 135. Quando você transformar ele em radianos, a gente vai ter 3π sobre 4. E assim a gente vai ter que o seno de 45 ele é raiz de 2 sobre 2. Então o seno de alfa é igual ao seno de beta, ou seja, o seno de 45 é igual ao seno de 135. Ambos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Logo, o cosseno de 135 ele vai ser o oposto, ou seja, ele vai ser negativo, menos raiz de 2 sobre 2. E aí vocês podem trabalhar de várias formas, né? Exercitando mais um pouco depois. Então, tendo introduzido um pouco do que vocês viram nas aulas anteriores com os nossos outros professores residentes, a gente vai partir para as nossas equações trigonométricas imediatas, onde a gente sabe que toda equação trigonométrica, por mais complicada que pareça, ela pode ser sempre reduzida à equação do tipo seno de x igual a k, cosseno de x igual a k e tangente de x igual a k, onde esse k ele vai ser o que? Uma constante. Aí com o x, ele sendo que uma incógnita, né? E o k sendo uma constante, como eu acabei de falar. E essas equações, elas são chamadas de as equações fundamentais, né? E como é que a gente resolve uma equação trigonométrica imediata, né? Trouxe aqui um exemplo, né? Resolva a equação onde o seno de x ele é igual ao meio para esse x ele maior ou igual a 0 e menor que 2π. Pois bem, se a gente relembrar lá nos nossos arcos notáveis, a gente sabe que o alfa ele vai poder ser igual, ele vai ser igual a quem quando o seno for igual ao meio? Ou seja, esse alfa ele vai ser igual ao nosso ângulo de 30 graus, né? E é justamente o π sobre 6. E se a gente relembrar o que a gente acabou de ver aqui sobre os ângulos suplementares, onde a soma deles é igual a 180 graus, a gente sabe que o que? Ele tem o que? Dois ângulos suplementares somam 180 graus e também as suas características é que eles possuem o mesmo seno e cosseno opostos, ok? Ou seja, aqui ele vai exatamente ter o que? Ter esse seno, um meio, e o cosseno deles vai ser
o do π sobre 6 vai ser raiz de 3 sobre 2 e o do seu suplementar vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E como é que a gente descobre esse suplementar? Justamente o π menos o π sobre 6. Ou seja, os valores de x com o zero, com o x maior ou igual a 0 e menor que 2π, para os quais o seno de x é igual a 1 meio. O primeiro que a gente já viu aí, ele é igual a 30 graus, né? Que é o π sobre 6. E o segundo, ele vai ser justamente π menos π sobre 6. Quando a gente fizer a MMC de 6 vai ser 6. Assim, prosseguindo, a gente divide o 6 por 1, lá do π, né? 6 dividido por 1 dá 6. Quando a gente multiplica por π, fica 6π. 6 dividido por 6 é 1. Quando a gente multiplica por π, fica menos π. 6π menos π fica 5π sobre 6. E o 5π é justamente os 150 graus, que é justamente o suplementar do nosso 30 graus, ok? Então esses são os valores de x, né? Para esse x entre 0 e 2π. Então esse é o nosso conjunto solução. Dando continuidade, agora a gente vai partir para a nossa resolução de uma equação trigonométrica na forma fatorada. Ou seja, a gente sabe que certas equações elas podem ser representadas, né, como um produto de duas ou mais expressões igualado a zero. Então, essa representação ela é chamada de forma fatorada da equação, né? Por exemplo, a equação 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x menos seno de x igual a zero. Aqui ela pode ser representada na forma fatorada, pondo que em evidência o fator comum desses termos do primeiro membro. Ou seja, quem é um fator comum do primeiro membro aqui? É justamente quem? O seno de x, né? Então, se a gente colocar esse seno de x em evidência, como é que a gente vai ficar? Colocando o seno de x em evidência, a gente fica com 2 seno de x cosseno de x dividido por seno de x, você vai cortar o seno de x e vai ficar com só 2 cosseno de x. Quando você dividir seno de x por seno de x, você vai ficar com 1, né? Como tem um menos lá, fica menos. Tudo isso igual a zero. Prosseguindo, para resolver essas equações, usamos a propriedade do produto nulo, que garante que o produto de números reais é igual a zero se somente se pelo menos um dos fatores for igual a zero. Ou seja, se eu tenho AB igual a zero, ou A igual a zero ou B igual a zero, certo? Por exemplo, se eu tenho 1 e 0, 1 vezes 0 ele vai ser igual a zero porque um dos fatores é zero, né? E o zero multiplicado por qualquer valor é igual a zero. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem dois valores desconhecidos que são igual a zero. Ou seja, um deles vai ter que ser necessariamente igual a zero, né? Então, prosseguindo assim, ó, a gente tem lá o nosso seno de x vezes 2 cosseno de x menos 1 igual a zero. Ou seja, onde a gente já determinou aqui quem é o A e quem é o B, né? Identificou para ficar mais fácil. Então, ou o seno de x vai ser igual a zero, ou 2 cosseno de x menos 1 igual a zero. Assim, se a gente passa esse menos 1 para o outro lado, somando mais 0 fica 1, né? Então, 2 cosseno de x igual a 1. O 2 ele está multiplicando o cosseno de x, ele vai para o outro lado dividindo. Então, assim a gente vai ter cosseno de x igual a 1 meio. Ok, galera? Então, prosseguindo, e graficamente, como é que fica isso? Se a gente tem seno de x igual a 0, quem é que vai ser esse ângulo em que o seno ele vai ser igual a 0? Quem é? Se a gente relembrar lá nos nossos ângulos notáveis, né? A gente vai ter justamente quem? Nos nossos ângulos de arcos notáveis, em que o seno ele é igual a 0, vai ser justamente o 0 e o π. Não é verdade? Então, e o outro, a nossa segunda opção é justamente o cosseno de x igual a 1 meio. Quem é esse cosseno? Quem é esse ângulo em que o cosseno ele é igual a 1 meio? É justamente nosso π sobre 3, né? Que é o nosso ângulo de 60 graus. Ou a gente fazendo ele aqui na nossa, projetando ele aqui no nosso quarto quadrante, né? Ficando retinho, a gente vai voltar do 2π menos o tanto que ele andou, né? 2π menos π sobre 3. Ou seja, se você voltar de 360 menos 60, você vai ficar com 300 graus, que é justamente esse 5π sobre 3. Assim, o nosso conjunto de solução, ele vai ser os quatro valores que a gente tem, tanto para a primeira equação, que é 0 e π, quanto para a segunda equação, π sobre 3 e 5π sobre 3. Ok, galera? Prosseguindo, né, para a nossa última parte
desse capítulo, né, a gente tem a nossa resolução de equação trigonométrica por meio de equações polinomiais. Ou seja, uma equação polinomial ela pode ser definida como toda equação que pode ser representada por um polinômio igual a zero. Por exemplo, menos 2x mais 3, que seria o que? Uma equação polinomial do primeiro grau, ou 7t ao quadrado menos 2t menos 5 igual a zero, seria já uma equação polinomial do segundo grau. Então, como é que a gente resolveria a equação 3 tangente ao quadrado de x menos 4 raiz de 3 tangente de x mais 3 igual a zero para esse x maior ou igual a zero menor que 2π? Não se assuste. Primeiramente, a gente tem lá o tangente de x ali, ó, ao quadrado e tangente de x ali. A gente já identifica que é uma equação polinomial do segundo grau. Então, primeiramente, a gente vai fazer aqui a mudança de variável. Se a gente mudar o tangente de x por t, ali, ó, a gente vai ter o que? 3t ao quadrado menos 4 raiz de 3t mais 3 igual a 0, mais 3 igual a 0. Então aqui a gente vai funcionar como se fosse uma equação normal, né? Uma equação do segundo grau normal. Você vai fazer o delta, né? O delta ele é igual ao b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, menos 4 raiz de 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 3, 4 vezes a vezes c. Quando você eleva esse menos 4 raiz de 3 ao quadrado, você vai estar elevando o menos 4 ao quadrado. Quando você eleva um número negativo, quando elevado a números pares, ele vai ficar positivo, né? Menos 4 vezes menos 4, menos com menos mais, e 4 vezes 4, 16. E o raiz de 3 ao quadrado, você vai estar multiplicando raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá igual a raiz de 9, e a raiz de 9 é justamente 3, ou seja, 16 vezes 3, que é 48. Menos 4 vezes 3, que é 12, e 12 vezes 3 é 36. Quando você faz 48 menos 36, você tem delta igual a 12, ok? Assim a gente vai seguir para a nossa Bhaskara, né? Nossa Bhaskara, como agora a gente tem uma variável t, a gente vai fazer menos o b. Como o b ele é negativo, quando você fizer menos por menos, ele fica mais. E mais ou menos a raiz de 12. A nossa raiz de 12, você pode estar fatorando ela, né? O 12 ele é igual a 4 vezes 3. E quando você fizer a raiz de 4 vezes a raiz de 3, você fica com 2 raiz de 3. Substituindo ali, ó, o nosso b ele ficou positivo, né? Que teve jogo de sinais, mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 6. Então, o nosso T1, ele vai ser o quê? 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. 4 mais 2, 4 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Quando você fizer 4 menos 2, você vai ter 2 raiz de 3 sobre 6. Você simplifica ambos os membros dividindo por 2. Você dividindo o primeiro membro por 2, você fica por raiz de 3. Aliás, o numerador, e dividindo o denominador por 2, você fica com 3, né? Então fica raiz de 3 sobre 3. E o segundo, você vai somar, né? 4 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Quando você soma, você fica com 6 raiz de 3 sobre 6. Cortando os 6, né? A gente fica com raiz de 3. Portanto, fazendo isso graficamente, o que a gente vai ter, né? A gente vai retornar a nossa variável original, né? Onde a gente tem tangente de x igual a t. Então, onde tem t, a gente vai substituir por tangente de x. Assim, a nossa tangente de x ela vai ser igual a raiz de 3 ou raiz de 3 sobre 3. Se você relembrar lá nos nossos arcos notáveis, quem é o ângulo cuja tangente é igual a raiz de 3? Quem é, gente? Você lembra lá, né, que a tangente é igual a seno sobre cosseno. O seno do 30 ele é 1/2 e o cosseno ele é a raiz de 3 sobre 2. Se você dividir o meio por raiz de 3 sobre 2, você fica com raiz de 3 sobre 3. Ou seja, então um dos x ali na tangente de x já é quem? Já é 30 graus, né? Π sobre 6. E quando você pega o seno de 60 e o cosseno de 60, você vai ter raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2. Quando você corta o 2, você fica com raiz de 3 sobre 1, você tem justamente raiz de 3. Então, um dos x ali do raiz de 3 já é quem? O 60, né? O nosso π sobre 3. Vamos representar aqui graficamente, ó. Resolvendo cada uma dessas equações na primeira volta positiva. Ou seja, a primeira volta positiva é justamente o nosso π. Então, ó, a tangente de x ela vai ser igual a raiz de 3 para x igual a π sobre 3, né? Como eu falei, x igual a 60, ou o nosso 4π sobre 3. A nossa primeira volta positiva, ele só vai ter esse 60. Na nossa segunda volta, quem é que vai ser esse
quem que vai poder ter essa tangente igual a raiz de 3 vai ser o π mais π sobre 3, ou seja, a primeira volta positiva quem é que tem a raiz de 3 acima no primeiro e segundo quadrante, e na segunda volta é justamente completando do 180 ao 360, você vai justamente somar esse π mais π sobre 3, né, que é o primeiro ângulo lá que tem esse tangente igual a raiz de 3, que vai ser justamente esse 3π mais π, fica 4π sobre 3, né? 180 mais 60 é justamente 240, né, gente? E a nossa segunda é a tangente de x igual a raiz de 3, onde a gente vai ter esse x sendo π sobre 6 ou 7π sobre 6, fazendo a mesma coisa. π mais π sobre 6, você vai ter o que? 7π sobre 6. Assim, a gente vai ter o nosso conjunto de solução π sobre 3, 4π sobre 3, π sobre 6 e 7π sobre 6. Nada de dificultoso, né? É só um trabalho, é só uma coisa mais trabalhosa, né? Mas é muito simples de você estar realizando. Você exercitando e você trabalhando ali com os ângulos complementares, ângulos suplementares, tudo que você já estudou, né? Os arcos notáveis, você vai estar podendo descobrir tudo. Assim, galera, eu finalizo aqui a nossa aula de hoje, deixando alguns exercícios para você estar fixando, né? Trouxe aqui 3 questões simples, né? Hoje a primeira você vai estar lá, né? Resolvendo essas equações trigonométricas imediatas. A nossa segunda é a das equações trigonométricas na forma fatorada e a terceira na forma na equação polinomial, que uma de cada. Então vocês exercitem, que na aula do dia 31 do Plantão Tira Dúvidas, a gente vai estar tirando essas dúvidas de vocês. Ok, galera? Então, até a próxima. Valeu!